Olá a todos do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Todos nós professores estamos nos empenhando para tentar fazer com que o prejuízo ao qual vocês estão sofrendo nesse período de pandemia seja o menor possível, né? Os vestibulares estão aí e a vida tem que continuar. Espero que vocês estejam se cuidando, cuidem da família e vamos seguindo em frente, que se tudo der certo, logo mais estaremos juntos aí, reunidos na escola, retomando a nossa vida normal. Não esqueçam, né? Espero que vocês não tenham esquecido de mim. Sou o professor Ezequiel, professor de Física, e vim apresentar dessa maneira um pouco diferente, né? Uma retomada para que vocês possam ter condições de fazer o trabalho de Física que foi passado, né, na primeira etapa. Lembrando que muito poucos entregaram, então não estamos longe da quantidade ideal de pessoas que entreguem o material. Então nós estamos fazendo essa retomada para facilitar. Às vezes, né, está tendo alguma dificuldade em fazer as atividades propostas, então segue aqui uma retomada do nosso trabalho para que vocês possam ter condições aí efetivas de resolver, tá? Lembrando que estaremos sempre à disposição para qualquer dúvida lá na nossa sala virtual, nos horários determinados. Então, sem mais delongas, vamos lá. Se vocês não esqueceram, nós estamos tratando de elementos de quê? Ouvi? Muito bem. Da eletricidade, né? Muito bem. Então nós estamos falando de várias coisas. Falamos de corrente, dos conceitos de corrente elétrica, resistência elétrica, falamos do conceito de tensão, né? E desenvolvemos a partir de um circuito simples até nós chegarmos ao nosso tema da aula de hoje, e que, por consequência, está na atividade de vocês. Vocês devem entregar uma listinha de exercício. A nossa querida... muito bem, eu vi, claro, sabia que vocês não iam esquecer. A nossa querida Lei de Ohm, né? Sim, olha ela aí. Bom, a Lei de Ohm é bem simples, né? É nada mais, nada menos do que aqui... observarmos como a natureza ela se comporta em relação a essas grandezas físicas, né? E quais grandezas são essas aqui? Então aqui nós temos a tensão elétrica, né? Representada aqui pela letra U, a resistência elétrica, representada pela letra R, e a corrente elétrica, representada aqui pela nossa incógnita, né? A nossa letra I. E essa equação é uma equação bem simples, né? Ela é nada mais, nada menos do que uma multiplicação aqui, né? Ou seja, essas grandezas, elas se comportam, né, de maneira proporcional. Ou seja, a tensão, ela vai ser igual ao produto da resistência vezes a corrente, ok? Para nós retomarmos, né? Então, essas grandezas, elas têm unidades de medida específicas, né? Qual que é a unidade de tensão mesmo? Sim, a unidade de tensão é o volt, não é isso? Muito bem. E a unidade, esse aqui ficou parecendo, né? Pronto, melhorou. E a unidade de medida de resistência, ela é quem? Exatamente, né? Onde, inclusive, se dá em homenagem, né? É o ohm. E a unidade de corrente, né? A unidade de medida de corrente é o ampere, né? Tudo bem? Bom, e como é que nós representamos isso? Aqui, o volt, nós vamos representar pela letrinha V, né? Então, sempre que nós chegarmos no resultado de tensão, nós vamos colocar a letrinha V no final, que representa o volt. A resistência, nós vamos representar por essa letrinha grega, vou destacar aqui em vermelho, né? Essa letrinha grega que é o ômega, né? Parece uma ferradurinha aqui ao contrário, né? Isso então destacado aqui para vocês não esquecerem. Então sempre que o resultado, né, for no exercício pedir a resistência elétrica, né, o valor ele tem que estar acompanhado desse símbolo aqui, que representa a resistência, né? Essa letrinha grega ômega, maiúscula. E por fim, né, a nossa aqui, qual que é a unidade de medida? É o ampere, e o ampere é representado pela letrinha A.
ok? Então, sempre que resolver o exercício, né, nós vamos colocar aqui, se o exercício estiver pedindo a tensão, o final vai ser volt, né, e vai daí, acompanhado esse número, tem que vir a unidade de medida volt, né? Se for a resistência, acompanhado ao valor, tem que ser acompanhado da unidade de medida ohm, e se for corrente elétrica, né, acompanhado ao valor, ou seja, o resultado da equação, aqui o ampere. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, para relembrar, eu vou fazer aqui 3 exercícios junto com vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, começando pelo primeiro exercício aqui. Exercício 1. Um chuveiro elétrico ligado em 220 volts é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do mesmo? Bom, conforme nós fazemos na sala, são 3 grandezas, né? Então a equação principal, a equação que nós vamos utilizar é a lei de Ohm, que é a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, correto? Muito bem. Para facilitar a vida, o que eu falo? Sempre separo as incógnitas aqui do lado. É obrigatório? Claro que não. Mas eu acho que sempre facilita, né? Então, podemos colocar assim. Bom, vamos ver o que o exercício nos dá enquanto resultado aqui. O que o exercício, aliás, nos dá enquanto dados, né? Então, primeiro, ó, um chuveiro elétrico ligado a 220 volts. Olha, volt, lembra lá? Né? Então, se é 220 volts, portanto, é a nossa letra U, correto? Então, nós vamos colocar aqui na letra U, 220 volts. Se, o que mais? É percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Logo, ampere é a nossa incógnita aí, né? Corrente elétrica, olha lá, ampere. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 amperes. Óbvio que nós estamos procurando a resistência elétrica, como o próprio exercício nos coloca, né? Ou seja, qual a resistência elétrica do mesmo. Bom, vamos substituir agora na equação. Então, aonde tem U, nós vamos colocar 220. Correto? Aonde tem R, eu tenho um valor? Não, então você repete a incógnita. Correto? Muito bem. E aonde tem I é igual a 10 amperes, então onde tem I eu vou substituir por 10. Tudo bem? Bom, como é que nós saímos daqui? Eu tenho aqui que isolar a incógnita que eu estou procurando. Portanto, se aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da equação dividindo, correto? Então vai ficar, resistência vai ser igual ao 220 que já estava lá, olha lá, 220, dividido por quem? Ó, está multiplicando, passei para o outro lado, sempre passa pela operação inversa, passou, dividindo, perfeito. 220 dividido por 10, quanto dá? Vamos lá. Tá? Dá até para facilitar aqui, ó. Cortou, né? 22 dividido por 1 aqui, então dá 22. Opa! É resistência, né? Qual que é a unidade de resistência? Vamos lá. É o ohm, né? Então, portanto, nesse exercício, a resistência, né, elétrica é de 22, olha lá, ohm, ok? E finalizamos aqui o nosso exercício, tudo bem? Bom, vamos fazer mais um exemplo? Muito bem. Então, vamos lá, fazer mais um exemplo. Veja, agora eu vou apresentar para vocês uma forma também tão simples quanto usar a equação, mas essa forma que eu vou apresentar, ela não necessita que você faça a passagem, né? Ou seja, identifique que está multiplicando e passa dividindo. Ela vai dar incógnita isolada de maneira direta. E como podemos fazer isso? Bem simples, ó. Nós montamos aqui, ó, nós sabemos que a nossa equação geral é tensão, resistência vezes a corrente, correto? Muito bem. Nós vamos montar aqui um triângulozinho. Olha só que simples. Um triângulozinho. Opa, ok? E nesse triângulo eu vou dividir em 3 partes aqui, tá?
Na parte de cima, eu vou colocar a letra U. E embaixo eu vou colocar R e I. Aqui do lado, nós dividimos. E aqui embaixo, vamos colocar aqui a representação da multiplicação, ok? A representação da divisão e da multiplicação. Bom, vamos lá. Não vamos mudar a forma de resolver, né? Só vamos apresentar uma outra maneira. Mas, primeiro, vamos separar aqui as incógnitas. Então, ó, U, R, I. E vamos ver o que o exercício nos apresenta. Então, vamos lá. Ó. Uma motocicleta possui uma bateria de 150 ohm. Opa, 150 ohm. Se é ohm, é... Isso! Resistência elétrica. Então, vou colocar aqui, ó. 150 ohm, ok? Muito bem. Quando a chave de ignição é acionada, a bateria fornece uma corrente de 30 ampere. Corrente elétrica, ó. Corrente elétrica de 30 ampere. Então, nós vamos colocar aqui no U, não é isso? Ah, muito bem. Sabia que vocês iam perceber. Claro que não. Colocamos no I. Tá certo? Muito bem. Ampere, né? É corrente. Muito bem. 30 ampere. Logo, por consequência, né, nós vamos aqui, estamos procurando a tensão elétrica, né, do sistema. Aqui, ó, qual a tensão elétrica neste processo. Muito bem? Bom, e como é que funciona esse triângulozinho aqui? Qual a incógnita que eu estou procurando? Aqui eu poderia fazer igual no exercício anterior, substituir e fazer a conta, né, direto. Mas aqui, veja, eu posso achar a relação direta, ó. Se eu estou procurando U, não é isso? Então, ó, quando eu tampo aqui a letrinha U, olha o que me sobra aqui, ó. Resistência vezes corrente elétrica. Ou seja, sempre a incógnita que eu tampar aqui no meu triângulozinho vai ser a incógnita que eu vou colocar a letrinha de igual. Então, vamos lá, ó. Então, U, que é a que eu tampei, não é isso? Igual a quem? A R vezes I. Super fácil, né? E nem mudou nada, a gente já pode aplicar direto. Bom, vamos lá. U eu tenho? Não. Então a gente repete. Correto? R eu tenho? Tenho. Tá aqui. Então, onde tem R, vamos colocar 150. Tudo bem? I eu tenho? Tenho. Então, onde tem I, vamos colocar 30. E agora é só fazer essa multiplicação. Tudo bem? Então, 150 vezes 30, correto? Então, vamos lá, 0, 0, 0, mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3, 0, 0, 5, 3. Portanto, para este exercício, a tensão elétrica é de 3.500 volt, né? Nunca se esqueça de colocar a unidade de medida, isso é fundamental. Se nós não colocarmos a unidade de medida, né, então o nosso resultado ele fica inválido, né, porque é 3.500 o quê? Ah, professor, mas tem o sinal, tem o U aqui, tá? Mas qual que é a unidade de medida? É isso que determina, né? Então, se eu colocasse qualquer outra unidade de medida, corresponderia a outra grandeza. Então, para definir que corresponde ao volt, eu tenho que colocar a letrinha V conforme nós determinamos no início desse vídeo, tá bom? E para finalizar, vamos só fazer mais um. Hoje eu tô bonzinho, né? Também tanto tempo longe de vocês, saudade de vocês. Vamos lá, fazer o último. E aí vamos utilizar o nosso triângulozinho, né? Então, vamos lá, colocamos ele aqui. Então, qualquer dúvida é só pausar o vídeo, né? Anotar. É super prático, né? Facilita bastante a vida. Ó, U, R, I. Tudo bem? É claro que a gente sabe que a nossa equação principal, vamos lá. A tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Tudo bem? Se quem quiser utilizar, dessa forma utiliza. Mas eu acho que essa relação aqui, utilizando o triângulozinho, facilita mais. Então, vamos lá. Divisão aqui e aqui multiplica. Vamos ler o exercício. Um técnico sabe que o valor da resistência elétrica de um resistor é 4,5 ohm. Opa, não colocamos aqui, então. Tensão, resistência, corrente, né? Então, vamos lá. Então, a resistência elétrica de um resistor é 4,5 ohm. Olha lá o ômega aqui. Muito bem. Então, se é resistência,
Letra R, vamos colocar aqui, 4,5 ohm, ok? Muito bem. E agora, continuando, E mede a tensão elétrica em 1,5 volt. Olha lá, 1,5 volt. Então, 1,5 volt. Logo, quem eu estou procurando? Muito bem, estou procurando a corrente elétrica, né? Está escrito aqui também no enunciado, ó. Qual a corrente elétrica desse circuito? Bom, conforme nós combinamos, a incógnita que nós estivermos procurando, nós vamos o quê? Vamos tampar aqui, né? Olha lá, vamos lá, coloquei, tampei aqui, tá vendo? Então, qual é a relação? Ou seja, ele me dá a relação direta. Não tampei o I, então vai ser I igual a tensão dividida pela resistência. Vamos lá? Então, olha lá, aqui eu tampei no I, então vai ficar I igual a quem? A tensão dividido pela resistência. Ó, já tenho direta, eu não preciso, tá multiplicando, passa dividindo. Eu acredito que fica um pouco mais fácil, mas vocês ficam livres para resolver da forma que vocês querem, tá? Então vamos lá. Vamos lá, substituindo. Então, I vai ser igual a tensão, 1,5. Então, onde tem U, eu coloco 1,5. E aonde tem 4,5, onde tem R, vamos colocar o 4,5. Muito bem. Ok. E agora é só efetuar essa divisão. Então vamos lá. Como é que nós fazemos? Então, 1,5 dividido por 4,5. Correto? Opa, pronto, melhorou, né? Então, nós temos contas aqui com números decimais, nós precisamos igualar as casas decimais. Só que aqui, ó, uma casa depois da vírgula, tranquilo. Só cancela-se as vírgulas e vamos efetuar a divisão como se não tivesse vírgula. Então, 15 dividido por 45, correto? Muito bem. Então, 15 dá para 45? Não, é menor, né? Então, acrescento 0, 0, vírgula. Tudo bem? Agora, 15 não dá? 150 dá, tudo bem? Então, qual número que multiplicado por 45 dá igual ou próximo a 150, né? 4 passa, porque vai dar acima de 160, 2 é 90, então 3, né? 3 é o mais próximo. Então, 3 vezes 5, 15, vai 1, né? 3 vezes 4, 12 com 1, 13, não é isso? 135. Então, cortou, ficou 10, 5 aqui ficou 4, 3 para 4, 1 e aqui 0. Opa, sobrou 15, né? Bom, 15 dá para dividir por 45? Não, então acrescenta o 0. Ó, novamente vai dar 3, né? Então que vai dar 135, vai sobrar 15, ou seja, é uma dízima periódica, né? Então, logo, o resultado que nós podemos apresentar aqui é que, olha lá, o valor da corrente vai ser igual a 0,33, o quê? Aproximadamente, né? 33 o quê? Não é corrente? Ampere. Ouvi, muito bem, ouvi todos vocês. Ok, queridos? Espero que tenha ajudado, que a partir daqui vocês consigam retomar e fazer a lista de exercício, tá bom? E entreguem o mais rápido possível. Lembrando que o nosso bimestre fecha dia 22 de maio, tá bom? Outro recado importante, fiquem atentos à data do Enem, tá? Então está sendo aí divulgado, ainda está um pouquinho confuso as discussões acerca do Enem, mas fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, porque vale muito a pena prestar. A gente tem que acompanhar. Acredito eu que, se tudo der certo, logo mais nós estaremos retornando, mas os períodos de inscrições, que geralmente são feitos via online, já devem estar acontecendo. Fiquem ligados, tá bom? Qualquer dúvida, entrem em contato lá na nossa sala virtual, estou à disposição e morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, queridos. Tudo de